estou enganado, 3 mil delegados, e com todos os desafios que nós tivemos em 2020 e 2021, graças a Deus conseguimos reunir agora para esse projeto. A igreja está toda mobilizada, e eu peço que vocês conduzam as orações nessa direção, para que aqueles que estiverem lá diante das decisões sejam usados por Deus. Eu estou sendo hospedado na casa do Silas e da Lili, muito queridos, que bondosamente me receberam. Então tudo está sendo muito bom. Deus seja louvado por isso. Vocês estão vendo aí um título na tela? E estão pensando, o que tem que ver isso com o sermão de hoje? Existe uma coisa que nós carregamos desde que a gente nasce, e a gente leva para a vida toda, queira ou não. Se chama expectativa. Expectativa é uma coisa boa. Expectativa faz a gente enfrentar desafio, problema, dificuldade, uma série de coisas. Mas a questão é quando a expectativa se torna incoerente. Você sabe o que significa uma expectativa incoerente? Que não dá para alcançar? E de alguma maneira a gente carrega isso conosco e desenvolve certos traumas, certas expectativas negativas. E John Gottman, que é um especialista em família e terapia de casais, que escreveu vários livros, ele tem um laboratório científico onde ele trabalha com casais, estuda casais, é uma coisa muito interessante, é autor de vários livros. Ele chama a expectativa negativa de negatividade deletéria, é o termo que John Gottman usa no material de doutorado dele, negatividade deletéria. Por quê? Por que ela é deletéria? Porque quando você cria essa expectativa, ela se torna a principal meta da tua vida, objetivo. Isso interfere nos teus relacionamentos com os outros, interfere no teu relacionamento conjugal, familiar, com o pai, com a mãe. O que é uma negatividade deletéria? É essa expectativa que você tem com relação a si mesmo, com relação aos outros, com relação ao teu trabalho, com relação ao que as pessoas têm de você no ministério, na igreja. Eu venho para cá, eu tenho uma expectativa que todo mundo vai me entender, que todo mundo vai me aceitar e que as pessoas vão fazer o que eu quero. Eu posso até dizer assim, mas não é bem assim, pastor. Mas a gente carrega lá no interior isso, conscientemente ou inconscientemente. E quando essas expectativas não são alcançadas, por isso que Gottman diz, são negatividades deletérias. Elas interferem para você resolver conflito, para você viver com os outros. Mas o que tem que ser visto, o que tem a ver isso com o muro? Tá? Primeira coisa que eu quero nessa manhã convidar vocês é essa frase que está escrita aí, e não está escrita por acaso. Muros não são garantias. Ok? Muros não são garantias. E você, eu não sei se é possível, pastor, a gente apagar aquelas luzes ali em cima do painel, se não for incômodo. É possível lá? Equipe, super equipe, mega. Se vocês puderem, só para o slide ficar mais nítido, a gente vai trabalhar bastante com isso. Então, é o seguinte, o que isso acontece? Então, mas antes de eu entrar no assunto, alguns de vocês não conhecem, eu quero ter o privilégio de apresentar. Muito obrigado, viu, gente, querida? Apresentar minha família. Vamos ver se passa aqui. Nós estamos com... Aí, passou, legal. Essa é a Silmara, minha esposa, e esse sou eu, por coincidência. Nós estamos casados, queridos, agora no mês de julho. Aí se eu esquecer essa data, viu? Dia 2 de julho, a gente vai completar 33 anos de casados. Né? Eu estou falando muita data hoje, pastor Dulce. Eu estou começando a me entregar, cada vez está pior aqui o negócio. Mas a Silmara é uma bênção na minha vida. Ela ama esse lugar aqui, já veio algumas vezes aqui, é muito amiga do Silas e da Lili também, mas a Silmara é professora de português, e agora no mês de junho, você sabe que no Brasil, aqui vocês estão entrando em férias, né, as crianças, mas no Brasil é o último mês do semestre, e as provas e correções e notas, tudo agora no mês de julho, que está começando agora semana que vem, acontece. Então ela não teve condições de vir, infelizmente eu vim sozinho. Mas assim, ela manda um abraço para vocês. Ontem ela estava conversando com a Lili, está super feliz. E a gente, queridos, nós temos 2 filhos. Eu fui abençoado por Deus com esses 2 meninos. Então nós vamos ter que passar aí, gente, juntos, tá? Não vai ter outro jeito. Aí, obrigado. Esse que está de óculos é o Rafael, é o mais novo, ele tem 29 anos. E o Marquinhos, que está olhando para o lado, tem 31 anos. Marquinhos, quando nasceu, mudou minha vida,
principalmente que eu fiquei 3 meses sem dormir à noite. O Rafael veio 2 anos depois, só foram 2 meses que eu fiquei sem dormir. Mas como esses meninos têm ensinado, têm ajudado a minha vida, tem sido uma bênção para mim. Pode mudar o próximo, por favor? Eles gostam muito de tirar foto com a mãe, e que eu tire a foto deles, 3, né? A Silmara, ela sempre teve expectativa, ela tem 3 irmãos, ela é a única filha, mulher, tem 3 irmãos, e ela sempre sonhou em ter uma irmã, e nunca teve esse privilégio de ter irmã. Quando ela casou, ela pensou, eu vou ter uma menina. Veio o primeiro menino, quando ela ficou grávida do Rafael, ela pensou, agora perdi a esperança, né? Mas assim, ela é quem coordena tudo, gente, pode ficar tranquilos. Vocês podem ver que a autoridade ali de quem é, né? Tem sido uma bênção para nós, os meninos, o nosso casamento. E agora os meninos cresceram, o Marquinhos e o Rafael vieram aqui para os Estados Unidos estudar, ficamos sozinhos em casa. Depois de muito tempo eles voltaram para o Brasil. Mas assim, quando nós estávamos sozinhos lá naquela fase, que alguns chamam de ninho vazio, né? A gente resolveu trazer mais alguém para morar em casa. E aí, pode passar por favor, nós trouxemos o Tobias, tá? Que é um bulldog inglês. Vocês acham assim que é muito fofo, né? É porque vocês não têm um bulldog inglês. Ele não está mais com essa fofura toda aí. Ele está desse tamanho agora aí. Quase 30 quilos, gosta de fazer arte e bagunça dentro de casa. Então, vocês imaginam a fera, né, quando inventa de aprontar em casa. Mas, queridos, eu tenho o privilégio de apresentar para vocês a minha família. É uma bênção na minha vida. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Não é uma família perfeita. Tá? Nós temos desafios no relacionamento conjugal, eu e a Silmara. Temos conflitos para resolver. Eu sou um pastor que trabalho há 35 anos no ministério. Tenho trabalhado na área de relacionamentos, mas isso não é garantia nenhuma. E os meninos também têm desafios, nós temos desafios. Mas eu quero dizer para vocês, não existe família perfeita. Ok? Se você não lembrar de tudo que eu falar aqui nessa manhã, lembra disso. Não existe família perfeita. Mas eu quero dizer para vocês que nós não somos perfeitos, mas não somos felizes. Então você pode pensar assim, não tem família perfeita, mas tem família feliz. Qual que é a diferença, vocês acham? De uma família que é feliz para aquela que não é infeliz, para aquela que não é feliz. Ambas são imperfeitas. Então qual que é a diferença? É a maneira como você lida com os conflitos. É isso aí. E a gente começa lidando com isso entendendo o seguinte, aí está uma expectativa que muita gente tem trabalhado de maneira deletéria. Acham que é possível um relacionamento perfeito, uma família perfeita, um casamento perfeito. E vivem em função disso, nessa expectativa, eu casei com ela, eu casei com ele, eu vou ser perfeito. Não vai ser. E nem, agora pastor, então eu vou largar tudo, como diz aquele cantor movido a etanol, deixa a vida me levar, a vida leva eu, é assim que vai? Não. Quando eu parto do pressuposto, da ideia, do ponto de apoio, eu não sou perfeito, a Silmara não é perfeita, o Marquinhos não é perfeito, o Rafael não é perfeito, ok, mas eu vou desistir? Não, porque nós precisamos de ambos, um ajudando o outro para trabalhar e crescer, para que nós sejamos felizes, e cada dia você faz isso. E eu vou falar com os pais hoje à tarde, que estarão conosco, sobre essa questão com relação aos filhos, tá? Mas guarda aí. Já que eu estou mostrando foto da família, eu quero mostrar essa minha foto aqui, a próxima. Tem hora que funciona, tem hora, essa aí. Esse aí sou eu quando eu tinha 1 ano de idade. Okay? Por isso que a foto é em preto e branco. Hoje é a sessão nostálgica. É o momento naftalina, tá? Mas, gente, eu fui o primeiro bebê da minha família. Primeiro filho, primeiro sobrinho. Eu fui o primeiro neto. Vocês imaginem como eu fui tratado. Vocês estão vendo a quantidade de brinquedo que eu tenho ali em volta de mim? E isso, queridos, nesse tempo não tinha esses brinquedos todos aí. Era 1967. Tá? E isso aí era raro. Eu tinha tudo isso aí. E durante 1 ano, 1 mês, eu fui o bebê mais feliz do universo, eu acho que foi. Eu fui bebê muito feliz, porque eu tinha todo mundo em volta de mim. Aí a próxima foto, pode colocar por favor, esse aí sou eu no meu aniversário
de 1 ano de idade. Estou meio assustado, mas estou feliz. Gente, 1 ano, 1 mês... e 2 dias. Porque depois desse tempo nasceu essa figura. E pode colocar o próximo slide, por favor? A minha irmã. Imagina, vem uma menina em casa com vestidinho, todo bordadinho, todo cheio de coisa. Acabou a atenção para mim. Eu não era mais... para vocês terem uma ideia, a minha mãe me tirou do meu berço para dar o lugar para ela. Eu fui colocado numa gaveta, que foi o lugar mais prático que eles puderam achar para colocar. Uma gaveta grande para poder eu caber dentro da gaveta. Mas assim, a minha mãe chegou do hospital com ela, eu me lembro, a minha mãe contou, eu não tinha 1 ano de idade, 1 ano e pouco, mas ela disse assim que eu estava aprendendo a caminhar, meio bêbado assim, aí eu fui para o lado dela, ela abaixou assim e falou, ó que a mamãe trouxe para você. Eu não sabia falar, mas acho que eu pensei, desgraça, sofrimento, abandono, perseguição, humilhação. Ela abaixou e falou assim, a mãe trouxe uma maninha para você. Aí eu olhei para minha irmã com aquela cara de joelho, que a gente nasce com cara de joelho, e eu falei, acabou para mim. E onde a minha mãe pôs a minha irmã logo que ela chegou do hospital? No meu berço. Colocou ali. E ela foi para o quarto conversar com meu pai na cozinha. E ela estava conversando com meu pai na cozinha, quando daqui a pouco ela escutou um grito da minha irmã. Bebezinho, tinha 3, 4 dias. Ela correu para o quarto, a minha irmã estava com um corte no rosto. Eu puxei a minha irmã pelas pernas, assim, pela fresta, aqueles fresta do berço, puxei a minha irmã e dei uma unhada, passei a unha no rosto dela e cortei. Por quê? Porque ela estava no meu berço. Aí alguém pensa assim, né, pastor, isso aí é reação de defesa, é porque você se protege. Não, é porque eu sou ruim mesmo. Eu sou egoísta. E eu tinha 1 ano de idade, eu não tinha outro irmão, não brincava com meus vizinhos, e eu não fiz um curso como unhar a sua irmã em 5 dias. Eu era ruim, e sou ruim. Eu sou egoísta, eu nasci assim. Pode passar a próxima foto, por favor? Hoje, essa foto, depois de algum tempo, ela não tem mais a cicatriz no rosto. Não foi tanto assim, né, gente? Foi só uma unhadinha. Mas a minha irmã é casada com um pastor, mora em Curitiba. Nós nos amamos muito. Ela é 1 ano mais nova que eu. E é uma bênção para mim. Essa outra foto também, depois quando nós estávamos maiores. Pode passar, por favor. Aquelas fotos que alguns sabem aqui, não querem falar, né? Faz de conta que nem sabe o que é isso aí. O que é isso? Essas fotos nunca vi. Que eles passavam na rua tirando foto da gente, né? Era assim que tirava foto antigamente. E aí depois passava com um álbum para vender para a gente. Vocês sabem o que é que eu estou falando, né, gente? Faz favor, todo mundo, o que é isso? Não vão me deixar me sentir dinossauro aqui sozinho. Mas assim, queridos, agora eu pergunto para vocês. O que estava ali com aquela criança de 1 ano de idade é exatamente a realidade do meu problema e do seu problema. Qual que é o nosso problema dentro de um relacionamento? A base do problema. Egoísmo. E eu pergunto para você, isso é alguma coisa que a gente aprende? Nós nascemos com isso. Isso aconteceu conosco depois da entrada do pecado. A gente está aqui dentro da igreja, o nosso egoísmo está fervendo de vontade de se manifestar quando a gente se levanta, quando a gente vive. E como é que a gente vai viver um relacionamento com as pessoas dentro desse contexto? Como é que isso é, como que esse egoísmo, ele progride, ou como que ele deve ser tratado? Passa o próximo, por favor. Olha esse texto que diz no livro Caminho a Cristo, página 72. Quando o pensamento se concentra onde, queridos? Se concentra onde? No próprio eu. É afastado de quem? De Cristo. E diz aqui o texto do Caminho a Cristo, é afastado de Cristo o quê? A fonte de quê? Qual é o grande contexto que nós estamos vivendo hoje, queridos? Sempre vivemos isso, mas mais intensamente nesses últimos anos, aqui nesse país que vocês vivem e lá na América do Sul, no Brasil. Qual que é o contexto? Você é incentivado hoje a egoísmo ou altruísmo? E eu não estou fazendo um proselitismo contra a rede social aqui, mas o que a rede social sugere e incentiva você? Aos selfies, não é assim?
a viver mais para você e para as tuas necessidades, para aqueles vídeos que você assiste na rede social ou transmite, para receber o quê? Quando você está vendo um vídeo, quando você vê no teu Instagram, você vê no teu WhatsApp, ou aqueles que usam o YouTube, você vê uma mensagem nova, o YouTube fala para você, se inscreva aqui, clica aqui para que nós, quando tiver vídeo, mande para você. Por quê? Quando você vê ali, o teu cérebro produz dopamina. Isso é orgânico. E quando você produz dopamina, você se sente bem, se sente feliz. Então, quando você abre aquele vídeo ali, você está se sentindo bem, você está sendo alimentado. Mas só que, por outro lado, você está recebendo o quê? Um incentivo ao egoísmo. Por quê? Viva para si, não viva para os outros, pense em si mesmo, nos seus gostos, na sua vontade. Não se esforce para enfraquecer o egoísmo, se esforce para viver a tua vida. E quando você vai nesse caminho, quando você se concentra, o pensamento está tudo ali. Marco, você, o que você gosta, o que você quer. Mas aquela pessoa me incomoda. Eu não estou dizendo para você anular a tua individualidade. Eu estou dizendo para você lidar com o teu egoísmo. Quando você se concentra no próprio eu, você não precisa fazer mais nada. O que naturalmente acontece? Eu me afasto de Cristo. E quanto mais eu me afasto de Cristo, eu me afasto da fonte de vigor e de vida. É isso que nós estamos tendo hoje, queridos. A Organização Mundial da Saúde já declarou oficialmente que o Brasil é o primeiro país no mundo em doenças, em sintoma de ansiedade. E em 2020, o órgão responsável pelos psiquiatras no mundo também definiu a depressão como a segunda doença no mundo. Só perde para as doenças cardiovasculares. 2020, oficialmente se entendeu isso. Aí eu pergunto para vocês, por quê? Por quê? Porque é exatamente isso que a Ellen White fala. Agora, e como é que a gente resolve então o problema de relacionamento? Então o próximo slide fala para nós. A causa da divisão, olha só o que diz aqui. Lar Adventista, na página 179. A causa da divisão e discórdia, aonde, queridos? Na família. E aonde? É a separação de Cristo. Então, pastor Manolo, aqui está a explicação para nós dos desafios que nós temos hoje como pastor e os líderes têm. Onde está o grande desafio na igreja para a gente conviver aqui e prosseguir, esperando a volta de Jesus? É a separação de Cristo. É a distanciamento de Cristo. Aquele slide antes mostra para você. Por que é a separação de Cristo? Porque quando eu estou separado de Cristo, eu estou separado da fonte. E quando eu estou separado de Cristo, o meu egoísmo aflora. E ele se fortalece. Aí eu não preciso mais fazer nenhum esforço. Eu naturalmente, e olha o que diz aqui, aproximar, quer o remédio, quer a solução? Eu não gosto dessas pessoas, não consigo conviver aqui na igreja. Foi falado aqui que na pandemia alguns agora, eu tenho isso, a minha realidade lá na minha igreja, são quase 600 pessoas. A realidade qual que é? Na pandemia as pessoas largaram de vez. Por quê? Porque é difícil conviver com os outros. Mas é o que diz aqui, aproximar-se de Cristo, aproximarem-se uns dos outros. Então você quer conviver bem com as pessoas? Quer ter um casamento feliz? Então faça isso. Aí vem uma pergunta para nós agora na sequência aqui. Será que nós estamos no controle da situação? O que vocês acham? Nós temos conhecimento, tecnologia, nós temos experiência. Será que nós estamos no controle da vida? Será que nós estamos no controle da vida? É possível falar isso? Eu, pastor Manuel, estamos conversando de um colega agora que enfrentou a pandemia e foi contagiado com Covid e foi considerado morto, desenganado. E Deus salvou a vida dele, mas eu estava vindo agora para cá, queridos. Eu nunca viajei para cá depois da pandemia. Viajei dentro do Brasil, mas agora eu via nos olhos das pessoas o medo, mesmo com máscaras. E no avião, a comissária, chefe de cabine, dizendo, use a máscara com proteção tripla. Álcool gel. E gente, agora não pode ver um potinho de álcool gel. Nossa, eu vejo álcool gel, me dá vontade de passar álcool gel, sorte que não tem um aqui. A gente ficou assim, nada contra, a gente tem que passar mesmo. É muito mais contágio, é muito mais pela mão do que pelo ar. Mas nós estamos no controle da vida? Do mundo? Vocês acham que nós estamos? Nós estamos já antecipando uma crise mundial financeira devido à pandemia, aí entra a guerra na Ucrânia e Rússia, e aí o negócio desanda goela abaixo.
E o que nós podemos fazer? Então a gente vai para a palavra de Deus, tá? Lucas capítulo 7, versos 11 e 12. Pode deixar a tua Bíblia aberta, por favor? Nós vamos ler esses textos. E aqui tem uma história tremendaça para nós, que mostra como que as famílias, como que as pessoas podem entender da verdadeira esperança e da solução para a sua vida. Versos 7 e 11. Eu vou colocar aí na tela para quem está nos assistindo, que talvez não tenha a Bíblia à disposição, mas quem está nos assistindo também, por favor, anexe aí o seu aplicativo, anexe é boa, né? Acesse seu aplicativo, abra sua Bíblia, acompanhe com a gente também, que a gente vai ler bastante a Bíblia agora nesses minutos. Mas o texto diz assim, 11 e 12. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do único filho de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Preste atenção nessa declaração de Lucas, esse texto de Lucas para nós. Aqui está uma grande informação. Essa é uma história que fala de momentos tristes, de momentos frustrantes, de medo, de expectativas, e fala de esperança. Então, essa história fala também da sua vida e da minha vida. Mas quem era essa mulher? Que história é essa? Que momento era esse? Era a segunda viagem de Jesus pela Galileia, começo do outono, mais ou menos outubro de 29 depois de Cristo. Naim fica a 40 quilômetros de Cafarnaum, 8 quilômetros de Nazaré. E queridos, eu tive a oportunidade em 1994 de visitar a região de Israel e Egito, e eu fui até Cafarnaum, fui até Nazaré. Aquela região é uma região tremenda, é maravilhoso aquilo ali, a gente entender. Mas é uma região, essa ali entre Cafarnaum, ali, Nazaré, é uma região muito acidentada, as pessoas assim de periferia, com menos condições, moravam ali. Lá ficava Naim. Mas uma característica importante desse lugar que às vezes a gente não entende. Ali naquela pequena cidade cercada por muros, viviam uma mulher e seu único filho. As cidades naquele tempo não tinham as proteções e as defesas como nós temos hoje. Elas tinham como segurança muros. Os muros protegiam. Algumas cidades maiores, como Jerusalém, tinham muros e fortalezas muito impressionantes. Eu visitei as escavações, algumas escavações arqueológicas em Jerusalém também. Vi lá a antiga cidade, como é a questão da extensão do muro, o muro do templo, que fica chamado Muro das Lamentações, no que sobrou do templo. O muro era a diferença. As pessoas diziam, a sociedade dizia, a cultura dizia, quer ser seguro, quer estar seguro, fique dentro do muro. More dentro da cidade. Ali é o teu lugar de segurança. Os muros significavam proteção para a família, para a vida, para todos. Durante o dia, as pessoas saíam para o trabalho no campo, saíam para os lugares em volta da cidade, mas à noite elas voltavam para a sua casa, entravam pelas portas daqueles muros enormes, as portas eram fechadas, e do lado de fora ficavam os inimigos, as dificuldades, as ameaças e a morte. Porque os mortos eram colocados do lado de fora da cidade, não dentro da cidade. Porque a morte significava perda, vergonha, desespero. Então nada que fosse assim podia ficar dentro da cidade, tinha que ficar fora. E essa mulher fez tudo o que a sociedade mandou. Vivia lá, ela e seu único filho. Por quê? Porque anos antes, mesmo vivendo dentro dos muros, numa ocasião, a morte passou por sobre aquelas muralhas, andou pelas ruas de Naim e entrou na casa dela e o marido dela morreu. Mas o baque foi muito grande. Por quê? Queridos, só deixando um destaque aqui especial, as viúvas naquela época eram tão humilhadas, tão desamparadas, que havia leis em Israel para protegerem as viúvas. Eu não sei quantos já viram aquelas fotos de moças do Oriente, até hoje elas usam ainda, elas usam uma manta, um véu, né? E aqui na frente elas têm uma espécie de uma tiara, mas tem várias moedas penduradas. Alguém já viu essa cena? Várias moedas penduradas. Aquelas moedas, queridos, até hoje elas têm, são chamadas dracmas. E você na parábola, são moedas de prata, você na parábola, você vê Jesus falando sobre a mulher que perdeu a dracma, lembra disso? Por que a mulher ficou desesperada? Quando a moça casava, o pai dava para ela 10 daquelas moedas. Por quê? Porque se o marido dela morresse e ela ficasse viúva, seria
A garantia dela seria o passe dela para voltar para casa. Por quê? Porque ela poderia morrer de fome, poderia morrer abandonada, poderia ficar pedindo na rua esmola, porque ela não conseguia mais viver, não tinha marido, a sociedade não dava para ela emprego, era desamparada. Então ela tinha aquelas 10 moedas. Inclusive elas usam aquelas 10 moedas para dizer o quê? Eu sou uma mulher protegida, eu não sou desamparada. Por isso que até hoje tem na cultura, alguns lugares lá da cultura oriente ainda usa. Tamanha, então, a mulher quando ficava viúva, ela tinha 10 moedas para voltar para os parentes. Essa mulher provavelmente não tinha mais ninguém. Mas ela tinha um filho. Filho. E aqui Lucas faz questão de dizer o único filho. Ela não tinha 2, 3, ela só tinha esse. E Lucas faz questão de dizer o quê? Que era um filho homem. Porque naquela sociedade, naquela cultura, era importante que uma mulher tivesse um filho homem. Ela era considerada abençoada. Então ela pensou, não, estou resolvida. Perdi meu marido, tornei-me uma viúva, mas eu tenho um filho homem. E eu estou dentro da cidade. Que cidade que ela estava? E o que tinha em volta da cidade? Estou fazendo o que eles dizem que é garantia de segurança. Queridos, o sonho de uma mulher, o sonho de uma esposa, o sonho de uma mãe. A expectativa, nada contra isso. Ah, eu vou me casar, casou. Eu vou ter um filho, teve um filho. Ela tinha planos para aquela pessoa. Ela tinha planos para aquele filho dela. Eu acredito que todo dia ela olhava o filho. Quando o filho estava dormindo, mãe faz isso, né? O pai também faz. Vai lá, beija o filho, olha o filho dormindo, coisa linda. Olha, meu filho, você vai ser minha garantia, você vai ser minha proteção. Você não vai me deixar andar pelas ruas com uma mulher desamparada, uma mulher amaldiçoada, porque eu tenho você, você é um filho, olha que lindo esse filho. A expectativa dela era a garantia de segurança dela. Mas, queridos, tudo desaparece na presença implacável da morte. A vida é assim. E sabe por que eu estou dizendo isso para vocês, queridos? Porque de alguma maneira a sociedade tem criado a ideia de que existe um mundo perfeito. Já ouviu isso? Mundo perfeito. Pessoas perfeitas. E eu volto aqui para falar. O que a gente vê nesses ambientes virtuais que a gente anda? Alguém coloca a selfie do lado num funeral? Ninguém faz isso. Eu estava lendo nas páginas amarelas da Veja, um especialista em relacionamentos, ele lida com personagens, com celebridades. Ele presta serviço para essas celebridades, ele assessora as pessoas, mostrando o que tem que vestir, onde tem que andar, o que tem que comer para ter mais likes, para ter mais isso. E ele falou que alguns clientes dele fazem o seguinte: eles vão lá para o Maxud Plaza almoçar, porque é uma fortuna, caro o almoço lá, mas eles vão e ficam hospedados lá um dia, uma diária, mas eles levam uma mala com várias roupas, várias combinações. Então eles vão, descem para a piscina, tiram um selfie, vão no restaurante, tiram o selfie, vão no quarto, tiram o selfie, vão na sacada, tiram o selfie, aí ele vai postando depois, cada dia ele posta uma foto, como se ele estivesse no Maxud Plaza uma semana, 15 dias. E o pessoal diz, uau, o cara está podendo, hein? Vão comer pizza num lugar famoso que tem ali no bairro de São Paulo e levam uma mala para comer pizza lá. Ele vai no banheiro e troca 2, 3 vezes de roupa. Gente, vocês estão achando que isso é loucura? É verdade. Para poder nas redes sociais parecer que ele foi várias vezes comer naquele lugar. As pessoas estão vivendo um mundo que não existe. Ah, pastor, eu sei que não, mas você realmente sabe que não? Abra os seus olhos. Satanás está querendo dizer que lugar aqui é bom, e que pecado não existe, que não existe dor, não existe sofrimento, não existe problema. Eu não estou fazendo um discurso aqui negativista para você, eu estou querendo dizer assim, veja qual que é a realidade. Eu com os meus ajustes e necessidades de vitória, eu sou ser humano ilimitado, limitado, finito e sou imperfeito. Mas aquela mulher achava, eu estou dentro dos muros, eu estou segura aqui, casei, estou bem, morreu meu marido, mas eu tenho um filho, estou bem. Tudo isso desapareceu pela presença implacável da morte, porque nós somos finitos. E aí, o que você faz nessa hora? Qual que é a tua alternativa? O ser humano, ele cria alternativas para medo e insegurança. Os muros eram essa alternativa. Mas na realidade são o quê? Nossos recursos, nossas soluções, nosso padrão de vida.
E às vezes nós aqui, como religiosos, membros de uma igreja, adventistas ou cristãos, nós começamos a colocar a nossa religião como se fosse algo assim, um mito, como se fosse algo só superficial. E não é prático, não existe em nossa vida como uma atividade presente. A gente começa a viver outras coisas como referência para nós, para nos ajudar. Nós colocamos um padrão, nós colocamos soluções, expectativas nessas coisas, nessa cultura. E nós dizemos, aqui eu estou seguro, agora eu vou bem. Muros, queridos, não são garantias. Não esqueça disso. Os recursos humanos não são garantias. Eles são necessários, são importantes? São, têm o seu lugar. Mas não são garantias. Muros são possibilidades. Você precisa ter o seu recurso, precisa ter sua segurança, precisa ter seu plano de saúde, precisa ter previdência, precisa viajar com a esposa, você precisa, mas são possibilidades. Mas não são garantias de que você está seguro e que você vai resolver seus problemas. Ih, pastor, eu vim aqui na manhã para ouvir uma coisa dessa, acabou comigo. Não, mas peraí. Eu não vim aqui para te falar isso somente. Eu vim aqui para te falar algo muito maior que isso. Eu vim te falar da verdadeira garantia que aquela mulher precisou entender depois de muito tempo. 2 multidões, queridos, naquele dia. 2 multidões. E depois eu convido você para ler em casa essa história com oração. 2 sentimentos. 2 filhos. 2 multidões diferentes. Olha comigo agora para o verso 13 de Lucas. Por favor. Capítulo 7, verso 13. E eu quero que você agora se segure no seu banco, e você que está em casa na sua poltrona ou no seu sofá, em nome de Jesus, o Espírito Santo quer falar com você agora. Você quer ouvir a voz do Espírito Santo? Ele tem uma mensagem para você. Não é o Marco que está falando, não é porque eu estou aqui. É porque o Espírito Santo chamou você aqui nesta manhã. Chamou você agora aí na frente dessa tela para ouvir. E você não foi por acaso. Eu disse para você que você é um milagre. E você está aqui por um milagre, você está me assistindo por um milagre. Quem te convenceu isso? Foi o Espírito Santo. E se Ele te convenceu para ver essa mensagem, para ler a Bíblia e para estudar sobre isso, é porque Ele quer mudar você. E se Ele escolheu você para ver isso, e se Ele quer mudar você, é porque Ele tem poder para mudar você. Você quer isso? Você quer isso? Diga amém então, em nome de Jesus. Quer isso? Isso não é conversa de um pregador, isso aqui é a mensagem que Deus quer que você entenda, é a palavra de Deus. Ele quer mudar você e pode mudar você. Agora vamos para Lucas aqui. Deixa que o Espírito Santo fale aí, mais do que nunca agora. Capítulo 7, versos 13 em diante. Vendo-a o Senhor, olha só o que diz aqui. Se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e parando os que conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus restituiu a sua mãe. Que coisa! Queridos, agora vamos lá para a gente entender o que Lucas quis ensinar para nós aqui, inspirado por Deus. Primeira coisa, o que Jesus disse para ela? Não chores. Queridos, como é que pode uma mulher viúva, sem nenhum valor na sociedade, perdeu a única chance que ela tinha de ser abençoada? Agora, diante dessa situação, a única coisa que ela pode fazer é o quê? Chorar. Então, as pessoas se reúnem, colocam o filho dela numa maca, na frente do cortejo vão músicos tocando músicas fúnebres, desculpe, era assim que se fazia naquela época. Atrás dos músicos vinha a mãe chorando, e chorava e gritava e jogava terra na cabeça, porque assim eles intensificam muito os sentimentos deles. É assim que eles fazem. E depois dela chorando, vinha o corpo do rapaz. E aí vinham as carpideiras, que eram mulheres pagas para chorar. Mas naquele dia elas não estavam sendo pagas para chorar. Elas estavam chorando porque era muito triste aquilo. Aí Jesus para na frente dela. As 2 multidões param. Uma multidão vinha de Nazaré, de Cafarnaum, desculpe, louvando, cantando, porque tinha visto muitos milagres. Coração vibrando pelo que viram Jesus fazer. E na frente dessa multidão vinha o único Filho de Deus. A outra multidão saía de Naim,
chorando, com músicas fúnebres, uma mulher gritando, e na frente dela vinha o único filho de uma viúva morto. Esses dois agora, grupos vão se encontrar. Jesus para. Quando Jesus para, todos param. E Jesus se aproxima da mulher e fala, não chores. Por quê? Eu não tenho o poder de dizer para você, não chore. Não posso. Porque eu não tenho poder para solucionar o teu problema e as tuas lágrimas. Mas Jesus tem. Queridos, algo muito importante para nós aqui. Quando Jesus fala não chores, Ele está dizendo uma promessa. É isso que Jesus queria que ela entendesse. Jesus está falando hoje para você, que está aqui me vendo, e tem a sua expectativa frustrada trazida para cá, você entrou por aquela porta com a sua história, e tem carregado frustrações, medos, ninguém sabe talvez. E você na sua casa, no seu quarto, ao ajoelhar-se do lado da cama, você tem molhado o lençol com lágrimas, você tem chorado na cozinha, você tem chorado pelos corredores da casa, você tem chorado dentro do teu carro quando você precisa viajar e não quer deixar a tua família, você tem chorado. Jesus hoje vem para você e diz a mesma coisa, não chores. Mas por que Ele diz? Porque é uma promessa. Porque Ele tem poder para secar as tuas lágrimas, amém? É isso que Ele queria que você ouvisse nessa manhã. É isso que Ele quer que você ouça. Olha o que diz esse texto. Tal tem sido a obra de Satanás desde os dias de Adão até o presente. E com a mesma, tem ele prosseguido com grande êxito. Que obra é essa? Que Satanás considera tão importante, tão eficaz, que desde Adão, mais de 6.000 anos, ele não mudou a estratégia. E nós estamos falando de um anjo que é caído, que é maligno, mas ele é um poderoso anjo, que mesmo com a história de séculos de pecado, ainda tem poder e muito mais conhecimento que você e eu. Queridos, por que é, que diz aqui o texto, que ele tem prosseguido com grande êxito? Qual que é essa obra, queridos? Vocês querem saber? A inspiração ensina para nós. Ele tenta os homens a fazerem duas coisas. Qual é a primeira coisa que ele faz? A desconfiarem de quê, queridos? Do amor de Deus. E a segunda coisa? A duvidarem da sua sabedoria. Aqui é a primeira e básica. Será que Deus me ama? Mas se Deus ama, mas por quê? Mas o que eu estou passando? E será que Ele está ouvindo a minha oração? Será que eu tinha um marido, perdi meu marido, agora o meu filho morreu? Será que Deus se importa? Eu fiz tudo o que mandaram, fiquei dentro dos muros, eu vivia bem aqui, agora não tenho. Será que Deus me ama? Você está sendo tentado ou tentada para duvidar do amor de Deus? Não precisa falar para mim, fala para você, quem sabe já tem sido tentado e está abandonado. E quando você duvida do amor de Deus, você duvida do quê? Aí se você duvida da sabedoria de Deus, você vai se amparar na sabedoria de quem? Sua, dos fazedores e construtores de muros, dos especialistas em segurança de muros. Aí você vai lá, você diz, agora sim. E é um ponto, é tão forte essa estratégia, que Satanás nunca mudou, continua fazendo. E se ele continua fazendo, será que ele não tem tentado a gente a duvidar do amor de Deus? Será que tem? Claro que tem. E naquele dia ele tinha feito isso com aquela mulher. E por isso que essa história ficou aí. E sabe o que diz Lucas na sequência que Jesus fez? O que Jesus fez? Teve compaixão dela. E por que Lucas descreve essas palavras, o médico Lucas? Por que ele descreve? Porque ele quer que você veja que aquela mulher sofria e tem desafios como você e eu temos. E ele quer que você veja como é que Deus trata pessoas que são consideradas um caso perdido, que são consideradas sem esperança, que não tem mais nenhuma expectativa na sociedade, porque perderam o mundo perfeito que a sociedade havia criado. E naquela época não havia o selfie, não havia o mundo da fantasia, das redes sociais, mas havia muros. O muro era a grande estratégia humana de proteção. Era ali. Ok, ela fez tudo isso. O que é compaixão? É a mesma paixão, é você se colocar no lugar. E aí Lucas também fala que ele tocou. Queridos, por que Lucas fala que ele tocou? Porque naquele tempo jamais um rabi, um mestre ou um judeu tocaria num morto. Vocês viram aquela expressão de Jesus, sepulcros caiados? Lembram que Jesus falou? Por que eram sepulcros caiados?
Porque eles pintavam de branco as sepulturas com cal, que se em algum momento um judeu, por acidente, escorregou, tocou no púlpito. No púlpito é bom, né? Tocou no túmulo. No púlpito pode tocar, viu? Não tem problema. Mas tocou no túmulo. Mas o túmulo estava branco, estava caiado. Então ele não era imundo. Mas se ele tocasse num túmulo sem estar caiado, sem estar branco, não podia levar o sacrifício no templo porque ele era contaminado. Jesus tocou, porque Deus não vive a estrutura da cultura e dos conceitos humanos distorcidos pelo agente, pelo anjo caído. Ele vive o plano do céu, amém? Ele tocou naquele morto, ele não precisava tocar, ele tocou por quê? Porque, queridos, não existe cristianismo sem que Jesus toque, sem que Jesus toque em você. Cristianismo é muito mais do que uma religião. É relacionamento com Jesus. E relacionamento precisa ser tocado. Não dá para fazer de longe. Não dá para vir aqui de manhã, no sábado, escutar um sermão, ir para casa e passar a semana toda como se Jesus não existisse. Jesus não quer um relacionamento drive-thru com você. Você para o teu carro na janela, pede o lanchinho e vai embora. Jesus quer sentar à mesa e quer um banquete com você. Ele quer passar horas conversando com você, falando com você. Quando você lê a tua Bíblia, quando você ora, quando você fala dele. Como disse o pastor Udossi, por que as pessoas chamam você de certas coisas? Porque você fala só daquilo. Será que as pessoas estão dizendo, lá vai um cristão? Ou estão dizendo para você, lá vai um torcedor? Lá vai um grande... E daí Jesus ordenou, diz ali Lucas. Jesus tem poder, queridos. Nós estamos duvidando disso? Jesus tem poder para mudar vidas. Ele tem poder para ressuscitar mortos. Ele tem poder para resgatar casamentos, relacionamentos com filhos. Eu tenho meus 2 filhos. Eu oro por eles todos os dias. E eu acredito em nome de Jesus que Deus os ama e Deus tem poder para protegê-los. Eu oro por minha esposa, que é professora e enfrenta um desafio hoje em sala de aula, que é educar essas crianças. Eu oro por ela. Eu orei por você, quando o pastor Manolo e eu conversamos para eu estar aqui, eu comecei a orar por vocês. Nem sabia quem estariam aqui. Alguns eu conheço, mas alguns eu nem sabia que estariam aqui. Deus tem poder para ordenar e repreender em nome de Jesus o que está destruindo a sua vida. É um vício? Ele tem poder de ordenar. É um orgulho? Ele tem poder de ordenar e expulsar e curar. É uma ansiedade que você carrega? É uma frustração muito grande? Com a igreja, com Deus? O que você tem aí? Ele tem poder. E Lucas diz que ele ordenou. Esse texto me impressiona muito, queridos, e eu trouxe aqui para dividir com vocês. As mãos de Jesus, se estendem em piedosa ternura a quem? A todo filho em sofrimento. Quem é que está vivendo um sofrimento aqui neste momento? Qual o nível do seu sofrimento? Deus sabe que sofremos. Mas Ele tem as mãos estendidas com ternura, não é de qualquer jeito. Tá bom, você está sofrendo. É com ternura. E aí Ele diz, os que mais sofrem, mais simpatia e piedade dele recebem. O que Jesus faz nessa hora? Comove-se, diz aqui, comove-se. Pode voltar um, por favor, para mim, por gentileza? Só um, que está dando certo aqui. Só volta um slide, por favor. Isso. Os que mais sofrem, mais simpatia e piedade dele recebem. Aí depois diz, comove-se com o sentimento de nossas enfermidades. Essa compaixão que Lucas diz que ele teve com aquela mulher, é quando você se coloca no lugar do outro e você tem compaixão. Ele se colocou no lugar daquela viúva e sentiu o que é ser viúva, o que é ser abandonado, o que é ser menosprezado, o que é não ter direito nenhum, o que é perder todas as possibilidades de esperança. Ele se colocou no lugar dela. Deus se comove com o sentimento de nossas enfermidades, com as pessoas que estão com medo de sair de casa, estão com medo de ser contaminados por uma doença. Agora, eu não sei como é que está aqui no Brasil, mas agora nos Estados Unidos, não sei, mas lá no Brasil começou agora um surto de hepatite.
Não é nem hepatite ABC, é uma hepatite que eles não entendem de onde que vem esse vírus. Crianças estão sendo contaminadas, queridos. Não sei se aqui também nos Estados Unidos tem algum caso, parece que tem. Crianças estão enfrentando a morte no começo da vida. Nossas enfermidades, nossos medos. E deseja que lhe lancemos aos pés as perplexidades e aflições, fazendo o que com essas perplexidades e aflições, queridos? Deixando-as ali. E eu quero te dizer em nome de Jesus, eu não estou prometendo que você vai sair daqui com o teu problema resolvido, mas uma coisa eu posso te prometer: se você lançar os teus problemas aos pés de Jesus, o teu medo aos pés de Jesus, a tua enfermidade aos pés de Jesus, e deixar ali, Ele vai cuidar de você. Porque você já fez o que Ele mais precisava. Escolheu que Ele resolvesse. Para de tentar resolver problemas que você não consegue. Aquela mulher não tinha poder de ressuscitar o filho. O que aquela mulher podia fazer? A única coisa que ela podia fazer era levar o filho para fora da cidade, que é onde ficavam os mortos, e colocar numa caverna, que era onde os mortos eram enterrados, sepultados. Uma pedra seria colocada na frente da caverna e ela voltaria para casa, para viver como uma viúva, sem direito a nada e considerada uma pecadora condenada por Deus. É isso que ela podia fazer. O que eu posso fazer com o meu egoísmo? Eu posso até me esforçar, mas não está inerente em mim resolver esse problema do egoísmo. Mas eu posso fazer uma coisa: eu posso me aproximar de Jesus tanto e deixar ali para Ele esse problema, que Ele vai fazer um milagre, porque Ele tem poder para fazer isso. Você acredita nisso? Caminho a Cristo, a caminho do lar, meditação matinal de 2017, diz assim: a graça de Cristo implantada no coração cria no ser humano. O que cria no ser humano, queridos? A inimizade contra Satanás. Então, que milagre que Jesus precisa fazer hoje na minha vida? Primeiro, para meus relacionamentos melhorarem, para minha vida ser superada, o milagre precisa ser feito. Que milagre é esse? A graça de Cristo. Por que essa graça é a única que cria inimizade? O que obviamente esse texto me diz? Quando você lê Gênesis 3,15, que é o proto-evangelho, e você vê, porém inimizade entre ti e a mulher. Se Deus vai pôr inimizade entre nós e Satanás, o que obviamente existe, queridos? Se Ele precisa pôr uma inimizade, o que existe? Uma amizade. Aquele menino que cortou o rosto da irmã com a unha, ele nasceu amigo do mal e egoísta. Credo, pastor? É isso aí. E em São João, capítulo 1, João fala assim: Jesus veio para os seus e os seus não receberam, mas todos os que o receberam, João diz que deu-lhes o poder de se tornarem filhos e filhas de Deus. Qual a única maneira de eu me tornar filho e filha de Deus? Pelo poder de quem? Meu, do Marco? Não, de Jesus. Essa é a graça. Essa é a graça. A solução para o medo e a insegurança não estava dentro dos muros como os homens acreditavam. Onde é que os homens falaram para ela? Mulher, fica aqui dentro da cidade. Você perdeu teu marido, mas não saia daqui. Você está cercada por muros. Esta é a alternativa que nós temos para você. As portas se fecharão à noite e teu filho e você estarão seguros. E foi isso? Não. A solução para o medo e insegurança não estava dentro dos muros, como os homens disseram, no lugar onde os homens disseram, na filosofia que os homens ensinavam, nos recursos que os homens ensinavam. A solução para nossos medos não é um lugar, não é um recurso humano. A solução é uma pessoa. A solução para a sua família é Jesus. É ali que você vai encontrar. Por favor, não desista do seu casamento, não desista da sua família, não desista dos seus pais. Eles amam você. Pais, amem seus filhos, não desistam dos filhos. Mas qual que é a solução? É nos aproximarmos de Cristo. E o milagre nesta manhã pode acontecer aqui nesta igreja. E ele começa onde? Comigo, Marco. E esse milagre Deus quer fazer. E em nome de Jesus, queridos, a solução para os seus filhos também é Jesus. Para a sua família, a solução para você é Jesus. Eu tenho uma frase que eu digo num programa da rádio da Novo Tempo. A felicidade do meu casamento começa comigo.
A felicidade do meu relacionamento começa comigo. Não é que o outro seja inocente e eu só seja o culpado. Não é isso. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? A Silmara me disse assim, eu estou lidando com uma pessoa difícil nesses últimos tempos aí. E ela falou para mim, sabe o que eu aprendi? A Silmara, ela é uma inspiração para mim. Ela precisa estar na escola às 7 horas da manhã. As aulas começam. Nós moramos a 4 milhas da escola, do colégio. Colégio 1.500 alunos, é pertinho, né? Mas ela se levanta às 5 da manhã. Para quê? Das 5 às 6 ela tem um momento dela de estudo da Bíblia, ela lê um livro de Espírito e Profecia, estuda a lição, ora. Já muitas vezes eu me levantei, às vezes eu não consegui levantar às 5, levantei depois, eu vi minha esposa ajoelhada no lugarzinho dela, numa sala que nós temos lá, orando. Porque ela entendeu que a solução para ela é Jesus. E sabe o que ela me disse? Essa pessoa difícil, que falou até algumas coisas duras para ela, sabe o que ela disse para mim? Eu já estava ficando bravo com essa pessoa já. Porque a Silmara, ela é uma pessoa muito doce de lidar. O problema lá sou eu. O problema é a gente, quando assume, é bom, né? É um começo. Queridos, ela descobriu que não é a pessoa que tem que mudar. Ela descobriu. Ela disse para mim assim, eu tenho que mudar a maneira de me relacionar com ela, Marco. Eu falei, yes, que bom. Louvado seja o teu nome, Senhor. Por que ela descobriu isso? Quando que ela descobriu isso? Quando ela estava ajoelhada, orando nas madrugadas dela de comunhão. Ela não precisa levantar às 5, ela podia levantar às 6, 6:30. E 7 horas ela estava na escola. Mas ela tem esse momento porque ela precisa se aproximar de Jesus. E Jesus precisa tocá-la e precisa fazer um milagre na vida dela para ela aprender a se relacionar comigo, com o Marquinhos, o Rafael e com as outras pessoas. Queridos, só para vocês não ficarem com saudade da minha foto, essa é a última foto que eu vou mostrar para vocês. Esse sou eu, quando eu tinha 10 anos de idade. Eu nasci numa cidade lá do Rio Grande do Sul chamada Canoas. E lá tem o 5º Comando Aéreo. Durante um tempo eu estudei para ser piloto também, mas Jesus me chamou para ser um pastor. E a gente cresceu do lado dessa base aérea, por isso que tem um avião lá atrás. Aquela foto é muito característica, tem a praça do avião lá em Canoas. Eu estava nos 10 anos aí, mas nessa época eu morava numa casa que tinha um quintal muito grande, queridos. Quintal grande, cheio de árvore, e eu pulava de uma árvore, pulava da outra, quebrava galho e me arrebentava toda. A gente brincava assim. Tinha brinquedo para mim lá, mas tinha uma coisa naquele quintal que eu era apaixonado, que eu sonhava, que eu queria demais. A minha mãe tinha um canteiro, um lugar que ela plantava alguns temperos, era o hobby dela, um canteiro pequenininho. E ela cuidava daquele canteiro. E para mexer naquele canteiro, na terra, ela usava uma faca velha e enferrujada. Vocês imaginam, queridos, qual que era a minha paixão? Pegar essa faca da minha mãe para brincar. Com 10 anos de idade. A minha mãe disse, não. E a minha mãe dizia, não, era uma vez só. Mas um dia ela saiu com as minhas irmãs, e eu fui lá e peguei a faca. Estava cravada na terra. Eu peguei a faca, olhei, falei, nossa, demais, hein? Uau. Isso não tem problema nenhum, eu peguei, parecia a Eva com fruto, né? Nossa. Aí, estava perto de um gramado assim, eu joguei a faca, pá, a faca ficou cravada. Eu falei, yes, uau, é demais. Falei, ela não está aqui mesmo, eu vou brincar de Tarzan. Aí saí gritando, feito um desesperado, jogando a faca na grama assim, e gritava, e subia numa árvore, jogava lá de cima a faca, a mãe não sabe de nada, daqui a pouco eu estava lá no chão, gritando e pulando, e joguei a faca, não achei a faca. Falei, cadê a faca? Eu olhei e estava cravada em cima do meu pé. A adrenalina tinha dado o jeito de... Eu falei assim, o que nessa hora? O que vocês acham que eu gritei? Vocês todos passaram por essa escola, né? São bons nessa... Mãe! A minha sorte, a mãe já tinha chegado. Minha mãe já tinha chegado. E a casa era muito grande, ela estava na cozinha, ela veio correndo. Guri, o que tu fez, guri? E a faca cravada em cima do pé, aquele sangue saindo. Aquela cena, não vou falar muito, que tem pessoas aqui que podem ficar. Uma coisa muito feia. E ela foi comigo, me amparou naquele tempo, ela conseguia até me segurar direito. E eu fui com aquela faca cravada no pé, ela falou, não tira a faca não, vai assim. Eu fui, não vou falar nada. Chegou lá na cozinha, eu não sei quantos de vocês tiveram esse privilégio, tiveram essa oportunidade maravilhosa,
de terem aqueles vidros em casa grandes, com arnica. Não sei quantos conhecem. Lá no sul a gente tem muito, né, pastor? A arnica, ela coloca dentro de um vidro com álcool. E naquele tempo não tinha SUS lá, como tem no Brasil, ou atendimento 911, não tinha nada disso. Era a mãe em casa que fazia os curativos. Então, elas tinham os pais tinham em casa aqueles potes grandes, e geralmente, pastor, era um pote bem grande, não era um vidrinho pequeno de arnica, era um negócio desse tamanho. Então, qualquer coisa que acontecia, você dava arnica. A pessoa começava a desmanhar, cheira arnica, cheira arnica. A pessoa batia o pé, passa arnica. Não sei o que tem naquela arnica. Se alguém patentear essa arnica, vai ganhar muito dinheiro. A minha mãe pegou uma bacia, encheu de arnica, um álcool, e falou assim, põe teu pé aí dentro. Eu falei, eu não, arnica com álcool. Põe teu pé aí dentro. Falei, não vou pôr. Põe, não vou pôr. Ela falou assim, então é o seguinte, eu vou te levar na farmácia, e o fulano, que a gente sabia até o nome do farmacêutico, que era o médico da família, né, farmacêutico, ele vai te dar 21 injeções em volta do umbigo. Não sei se é verdade isso. Por causa do tétano, acho que é verdade, né? A Sônia é médica, é enfermeira, você sabe, né, Sônia? Acho que é verdade, né? Diz que é 21 injeções assim, eu comecei a contar. Eu tinha medo de uma, falei 12, 13, 14. Não, mãe, tá. Pá, coloquei o pé dentro da bacia com álcool de arnica. E ela puxou a faca. Hoje, quando eu vim para cá, eu coloquei a meia e vi a cicatriz em cima do meu pé. Está aqui no pé direito ali, a cicatriz. Mas não estava sangrando e nem a ferida estava aberta. Aquele dia, a minha mãe me curou. Como mãe. Mas o que ela tinha dito para mim? Não pegue a faca. Família é um lugar de desafios, mas de superação. E em nome de Jesus nós podemos superar relacionamentos que muitos aí já desistiram, que não acreditam. E esse desafio, a superação começa onde? Com você e comigo. E de que maneira, queridos? Não é nenhuma fórmula mágica que esse homem veio trazer para vocês aqui. Talvez alguém pense assim, puxa, eu vou lá, quem sabe o pastor me fala um segredo que está guardado numa caverna secreta, no monte. Eu vim te trazer uma coisa aqui, para eu e você entendermos. Essa é a minha mãe no dia da minha formatura, lá no IAE, pastor. 1986, quando eu terminei teologia. Olha a alegria dela do meu lado aí. Ela está entrando na igreja, na formatura do filho, que ela curou e tirou uma faca cravada no pé, que ela amparou quando mais precisava. Mas eu pergunto para vocês, eu era inocente? Não. Eu fiz aquilo. Mas ela me perdoou e me curou. E só ficou uma cicatriz. Jesus ama muito você. Não esqueça disso. E Ele tem poder para curar a ferida. Mesmo que fiquem cicatrizes. Para libertar você do egoísmo, do medo, da luta que você carrega. Mas algo muito importante para nós. Muros não são garantias. São possibilidades. Você pode até ter o seu muro aí. Não é problema nenhum. Mas não coloque nele a garantia. Entenda que é uma possibilidade. Qual é a única garantia que a gente tem? Jesus. E é a coisa mais difícil para a gente fazer, né? A gente pode até crer em Jesus. Mas a gente não permite que Jesus toque na gente. E que tenha poder de ordenar a vida da gente. A gente continua sendo o Senhor da nossa vida. E o milagre precisa acontecer nessa manhã aqui. Você precisa decidir que Jesus cure você. E cicatrize essa ferida aí. E esse milagre começa agora. E ele não vai acontecer dentro dos muros. Não vai acontecer dentro do lugar que você imagina que os homens disseram. Nem da maneira que você pensa. Ele vai acontecer no lugar em que Jesus decidiu. Que é aqui, nesse momento. Que é agora. Alguém precisa que eu ore nesta manhã por um milagre na sua vida? E eu vim aqui para isso. Não foi por acaso, não foi porque o pastor Manolo me convidou. Foi para orar por você. Mas você que vai decidir. Alguém precisa que eu ore? Alguém precisa que Deus faça um milagre? Irmã, você se importaria de vir aqui para eu orar por você?
Essa irmã querida que se levanta aqui, quem mais quer estar com ela aqui na frente? Em nome de Jesus. É o Espírito Santo que está falando para você, eu disse isso. Amém. Eu não posso voltar para casa sem orar por você, por isso. Eu não sei, nós temos aqui aquele microfone de bastão, pastor? Está por aqui? Que eu não estou encontrando, não. Aqui, obrigado. Está aqui em cima. Obrigado. Eu vou cantar um hino agora, eu vou desligar esse microfone aqui, o headset. Eu vou cantar um hino agora que fala justamente sobre esse milagre e sobre Jesus como o autor desse milagre. E eu quero te convidar, em nome de Jesus, aonde você está, com essa atitude tua de entrega, que Jesus tanto esperou que você fizesse. Eu quero convidar você a permitir que Jesus toque em você agora. Você gostaria que Jesus tocasse em você? E quando Ele toca, eu quero te pedir que você aí onde você está, ore e diga que milagre que você precisa que Ele faça. Enquanto você escuta essa música, que é a nossa história. Louvado seja o nome de Jesus. Quando mãos suplicantes pediam, outras mãos que as pudessem guiar, receberam o toque seguro dessas mãos perfuradas na cruz, pois a cruz, rude cruz, traz vitória a qualquer coração sofredor. Vou louvar para sempre meu mestre, pois a cruz hoje é tudo pra mim. Outros pés indecisos, cansados, caminhavam sem ter onde ir, mas os pés que já foram pregados lhes mostraram o caminho do amor. E quando todos os amigos se forem, quando a morte chegar para mim, eu confiarei em meu mestre pregado, que morreu, mas enfim ressurgiu. Oh, oh, pois a cruz
Ruth Cruz traz vitória a qualquer coração sofredor. Vou louvar para sempre meu mestre, pois a cruz hoje é tudo pra mim, pois a cruz hoje é tudo pra mim, pra mim. Querido Pai, o Espírito Santo fala agora nesse momento a cada um que está aqui. Muito obrigado porque Tu não desiste de nós. Aqui nesta manhã estão todos reunidos, cada um com sua história. E não é mais um sermão, Senhor. É a minha história que está aqui. E louvado seja Teu nome por Tua palavra, por ter inspirado Lucas a escrever a história dessa mulher. Se existia alguém sem esperança e sem expectativas, era aquela mulher naquele momento. Mas isso mudou quando ela foi ao encontro de Jesus, quando seu filho foi tocado por Jesus. A vida mudou, não segundo os homens, mas segundo o poder de Jesus. Não dentro dos muros, mas fora, aonde estava Jesus. Aqui estão os Teus filhos, Pai. Alguns com muita luta, com muita dificuldade. Alguns quiseram vencer e parece que ficaram presos e não conseguiam nessa luta. Mas Tu trouxestes com Teu amor para os Teus braços. Em nome de Jesus eu quero te pedir que esse milagre que a Tua filha ora agora comece a ser realizado neste momento. Porque cada um de nós trouxe aqui esse desafio, essa necessidade, essa frustração, essa angústia, esse medo, até mesmo esses questionamentos, está colocando diante dos Teus pés. E a Tua palavra nos diz, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então, em nome de Jesus, nós fazemos isso, todos aqui nós. Faça agora um milagre, Senhor, a partir desse momento. Nos abraça, nos conforta, para que nós saibamos que a nossa oração já foi ouvida e que Miguel está lutando por nós. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém.